Olá, meus amigos, muito especial, os irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui mais uma vez para dar início a um capítulo do livro, né, O Mundo Maior, do nosso irmão querido pelo Espírito André Luiz, né? Esse irmão que elucida tantas coisas, né? Esse livro tem uma característica muito linda, que é o atendimento durante o sono, né? Tanto dos espíritos que estão assediando, quanto os espíritos encarnados que estão sendo assediados. Então é muito interessante. Essa psicografia do Francisco Cândido Xavier nos traz tanto esclarecimento, né, nessa área, muito lindo. E a primeira parte do capítulo 6, o Amparo Fraternal, nós vimos, né, que a irmã Cândida é uma senhora que está, né, em véspera de desencarnar, muito preocupada com a sua filha Julieta, que é jovem, e que ela vai deixar sozinha, né? E essa menina, ela mente para a mãezinha, que ganha o dinheiro para ressarcir a parte financeira, né, do hospital, nas costuras que ela aprendeu com a mãe. E não é verdade, ela foi para a noite, né? Então, e isso não está fazendo bem para ela, tanto que ela tem que mentir para a mãe e ela já está começando a sentir aquele mal-estar interior, né? De sentir que está fazendo alguma coisa errada, já está atingindo a parte física, a mãe já percebe alguma coisa nela, né? Algum desgaste, né? Muito interessante. E aqui ela saiu do hospital, foi para casa, né? Então vamos ouvir aqui agora o que o André está relatando. Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, porque muitas vezes as moças se jogam para essas coisas, né? Sem se dar conta do malefício, do que elas estão onerando no seu espírito também, né? Aí ele diz assim: seguiu o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro, a organização psíquica em desvario. Ela já está, né, muito desorientada. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos lhe entrechocavam o cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe na fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas destes, mais próxima da substância cinzenta. Vejam só o que um desagrado numa existência faz para o organismo físico, né, meus amados? Uma contrariedade, né? E ela chegou do hospital muito abalada por ter que enganar a mãe, né? E ela está naquela insatisfação, né? E isso, a organização psíquica, como diz aqui André, está trazendo problemas físicos sérios nela, né? Problema no pulmão, já atacando o coração e o cérebro também, né? Vamos prosseguir. Reparava, por isso, na jovem, não somente os olhos rubros e turgidos de chorar, mas também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos. Claro, né? Todo o organismo dela estava sendo afetado. Identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquiano,
encarei o meu orientador e perguntei: não estaríamos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Ela tinha muita dor de cabeça, né? Então, isso era produzido pelos sentimentos dela, né? E aí, Calderaro, muito mais que isso, respondeu Calderaro, sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas que se pode atingir os outros. Alcança, em primeiro lugar, o cosmos orgânico do emissor. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despir energias fatais sobre ela mesma, dotada de distinta educação, aurida ao contato materno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com a existência de nível mais baixo da crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Possuindo destarte, sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que lhe foi alvo, sente-se intimamente precipitada escada abaixo. Todos os dias é constrangida no silêncio a recordar a exemplificação da genitora, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra desajustada. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentadora habitual, sua mente desce à região de impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora. Daí o caos em que a pobrezinha tateia. É suficientemente educada para colher qualquer benefício do meio onde levianamente se projetou. E dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Imagina a luta dela entre o bem e o mal. Ela sabe, né? Ela foi conduzida com tanta moral pelaquela mãezinha, né? Que ela está tão perturbada e às vezes deve ter tanta dor, né? Que ela não consegue nem orar. Que seria uma coisa benéfica para ela, para limpar um pouco, né, o fluido negativo, né, que ela vai acumulando nela pela insatisfação da vida que ela está levando, né? Olha o malefício, né, que ela traz para ela mesma, né? Mas vamos prosseguir. Calderaro interrompeu-se por alguns instantes à maneira do professor que abre caminho à reflexão do aprendiz e acrescentou sereno: não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. Avizinha-se da loucura, com estágios por distúrbios vários, provocados pela disfunção celular. Não somente isso, Julieta, na circunstância que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurisia como antecâmara para a tuberculose. Com facilidade será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado,
prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso. Imagina tudo isso, os sentimentos dela, o que não levaram ela, né? E a gente percebe, né, meus amados, quando a gente lê a história, alguns romances antigos, que as mulheres, quando estavam, ou quando perdiam o seu amor, né, ou, ficavam viúvas cedo, elas todas contraíram tuberculose. E há 70 e tantos anos atrás, né, era difícil a cura, né? Não é como agora que tem remédios maravilhosos, né, que curam logo, então, entendeu? E todas elas que chegavam a tuberculose não sobreviveriam, né? Naquela época não tinha recurso para isso, né? E essa moça já estava quase um passo dessa doença, né? Vamos continuar. Chegado a esse ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou: mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta o desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e, sempre que possível, pronto nos ergue. Somente quando mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Viu só? Então deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliado às forças de caráter compulsivo das leis universais. Se a jovem não pode levar-se ao plano superior como ave ferida pelo tiro de caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Olha aquela mãe, né, com fervor, né, da fé e da prece, né, viu só? Caiu a filha para socorrer o corpo, mas Cândida alcandorou-se mais por salvar a alma. Em vista disso, o amoroso poder de Cipriana agirá essa noite. Nossa irmã querida Cipriana, né? Vai agir, coisa linda, né? Tudo pela força daquela mãe, pela fé no Criador, né? Como ela sempre ensinou para essa filha também, né? A fé, né? Não se desesperar, tudo isso ela passou para a filha. A filha caiu por um desastre da sua caminhada, né? Porque quem não se enfraquece, às vezes, até numa situação dessa, né? Preocupada com a situação da mãe no hospital, né? 10 meses de hospitalização não é brincadeira, né? Vamos continuar, vamos ver o que vai acontecer, né, meus amados? Calou-se o meu interlocutor, subtendo a lagrimosa menina ao auxílio magnético de nosso plano, subtraindo-lhe certa quantidade de material escuro segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que levou a efeitos sem obstáculos dignos de menção. Todavia, como deixasse um tanto de tal substância na câmara cerebral, indaguei a causa dessa deliberação. O amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclareceu: tenho instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje nosso concurso integral. Precisa se manter enferma do corpo de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breve hora será conduzido junto de Paulino em espírito ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Vejam só, vão deixá-la um pouco adoentada para que ela não tenha condição de sair para a rua, né? Que é para que eles possam fazer a tarefa. Que coisa bem abençoada. A gente pensa que está sozinho, né? Nós nunca estamos. Eles estão atuando em nós, muitas vezes, a gente querendo enfraquecer, né, meus amados? E esses espíritos amados ali dando a maior força. Nesse momento, né, que nós estamos atravessando, veja como eles devem estar trabalhando em nós, para nos manter em pé, né?
muitas vezes com pensamento elevado, também para que eles possam nos usar para atender aqueles mais necessitados. E é verdade, né? Então vamos continuar. Compreendi tudo e mais uma vez admirei a ordem imanente na esfera do espírito. Olha só. Em seguida, conduziu-me o calderário ao serviço de assistência a um irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta. Por volta das 2 horas, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Esta, fora do mirrado invólucro material, repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. Coisa linda, né? Ela já preparando ela, né, para se desligar. A doente, gozando extrema lucidez fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações, tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo. Imagina a tarefa, né? Uns foram na Cândida, outros ficaram com a Julieta, e foram lá, o Paulino também, né, vai receber a força, né, para unir a família, para conversarem. Que bonito, né? A doente, gozando extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações, tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo. Permutávamos impressões prazerosamente quando 2 irmãos do nosso plano penetraram o quarto, conduzindo Julieta e um cavalheiro que identifiquei por intuição. Confirmou o caldeirado esclarecendo: é Paulino, que vem ouvir-nos. Diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos, ajudados pela assistência magnética dos mensageiros que os traziam até nós. Contemplavam-nos a todos sob forte admiração, relevando, porém, notar que a luz de nossa benemérita instrutora lhes reclamava atenção maior. Sentiram-se humilhados e aflitos, reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial. Porque a gente, quando sai do corpo, às vezes, na ignorância, né, sem ter esses conhecimentos, não consegue, né, assimilar. Aí, como diz, penso que é uma coisa do poder celestial. Como nós vimos lá o Camilo e o Pedro achando que era Maria, né, Mãe Santíssima, que estava lá com eles, né? Quando Pedro voltou, ele disse que sonhou com ela, né? Então vejam como é difícil, né? E aqui a mesma coisa aconteceu, né? Com Paulino e com a Julieta. Mantinham-se confundidos e em lágrimas quando Cipriana se dirigiu ao moço de maneira particular. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Que o Senhor te abençoe a fim de que me ouças com ouvidos da razão. Escuta, não supões Julieta digna do teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana como estrada preparatória da eternidade? Que juízo fazes da vida e dos seus sublimes dons? Não partilhes o ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos, que pretende converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos? Dignifica a tua existência de homem, honrado o sacerdócio feminino. Renasceste na terra, guardado por seu devotamento, cresceste sob os cuidados maternos e encontrarás ainda na mulher o vaso dileto para os teus sonhos de paternidade criadora. Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre por mero impulso de egoísmo e ostentação? Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo ante a incerteza dolorosa do porvir da filha?
Desperta para os teus compromissos da natureza superior. Não viestes ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impelem a um considerável procedimento? És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtas a responsabilidade santificante? Que lindo, né? Que chamada a Cipriana está dando, né? No jovem, porque o jovem às vezes não tem maturidade, né? Acha que a vida é assim mesmo, né? Que tá tudo bem, que ele não está errando, né? Mas muito lindos os conselhos dela, que ela tá dizendo, né? Nesse momento, Paulino, que chorava sob insuportável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que se fizeram claros para nós. Não hesitaria quanto ao casamento, ponderava raciocinando. Todavia, encontrar Julieta fora do santuário doméstico, conhecera num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidavam à elevação espiritual. Não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar um matrimônio em bases mais sólidas? Aproximava-se da jovem num clube noturno, encontrara sem lar. A irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações porque tornou firme após a ligeira pausa. Olha, irmã Cipriana, perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimento menos dignos, alimentando segundo as intenções. Não lhe conheces, porventuras, as preocupações absorventes de filha dedicada? Não sabe que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, proteção e recurso? Enquanto diligenciavas mera distração para a mente ociosa, Julieta vivia humilhações, tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Como absorver a ti mesmo e condená-la? Com que direito chasqueastes a respeitabilidade de uma jovem que visava tão sagrados objetivos? Haverá vileza no sol quando seus raios incendem no pântano? Será culpado o lírio que adereça um cadáver? Paulino, sacode a consciência adormentada pelas facilidades humanas. Ainda sofrestes quando o devias para santificar e amar a vida. Não desprezes o ensejo que te oferece. Coopera no resgate de uma jovem mulher que não te surgiu no caminho por mero acaso. O amor e a confiança não constituem obras de improviso, nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego se ela não figurasse em teu pretérito espiritual. Dedica-te a ela, salva da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposo, honrando a vida antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invencíveis. E é mais nobre dar que receber, mais belo amar que ser amado, mais divino sacrificar-se que extorquir alheios sacrifícios. Olha que frase bem linda, né? Que consciência dessa irmã amada, né? Um espírito muito elevado. Não te cause moça a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes da regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Venha a nós, Paulino. O Senhor abençoar-te-á o gesto digno. Amanhã, Cândida viverá as horas derradeiras da atual existência. Dá-lhe paz. Restitui-lhe o bem-estar, pelo muito que se mortificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permitas que o amor se perverta em tua alma. Santifica com a responsabilidade. Fortifica com teus dotes naturais e a providência estará ao teu lado por todo sempre.
Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiu um raio de safirina luz, envolvendo o rapaz integralmente. Quer dizer, ele já tinha compromisso com ela de outras vidas, viu? Não era em vão que os dois se encontraram, mesmo naquela situação, né? E ela deu um toque para acordar a consciência dele, realmente, muito lindo. O cavalheiro ergueu os olhos lagrimosos, contemplando-a, reconhecido, e declarou: recebo a vossa palavra como se fosse a minha mãe celestial. Fazei de mim o que vos aprover, estou pronto. Cipriana depositou Cândida no invólucro físico, afetuosamente, e dirigiu-se ao jovem par, acrescentando: que o Pai nos abençoe a todos. Julieta e Paulino foram reconduzidos ao aposento do qual tinham vindo, e nós, de nossa parte, dilatamos a permanência no quarto da enferma em auxílio ao processo desencarnatório. Às 8 horas da manhã, Cipriana suprimiu-lhe a maior parte das forças. Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois de meio-dia, seguindo-se-lhe Paulino, visivelmente comovido. Que belo que é verificar a influência indireta do plano superior sobre companheiros terrestres. Mas olha só, claro que é. É divino, né? E essa influência maravilhosa, né? Que quando a pessoa já tem uma coisa boa dentro dela, como a Julieta, que foi criada com toda, né? Foi evangelizada pela mãe, né? Ela tinha condições, né? De ser como é que eu dizer, envolvida nisso, né? Coisa muito linda mesmo. Que exemplo maravilhoso, né, meus irmãos? Vamos continuar. Como haviam procedido nas horas de sono carnal, assim, ao observar a venerável senhora em plena agonia, ajoelharam-se ambos, lagrimosos, quase na mesma posição de horas antes. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe com dificuldade, embora Cipriana lhe não deixasse fugir as energias, mantendo a destra luminosa sobre a sua cabeça. A agonizante comentou comovedoramente a angústia que lhe torturava o espírito. Receava deixar a filha inexperiente no mundo, à mercê das tentações. Apelara para o cavalheirismo de Paulino, que não a deixou terminar. De olhos rasos d'água, colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda, confortando-a. Dona Cândida, disse atencioso, não fale mais isso. Amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos. Dentro em poucos dias, amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso. Antes que qualquer circunstância interfira por empecer nossos desejos. Fique, pois, descansada. A partir de agora, sou também seu filho. Julieta aproximou-se. Agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se enquanto Paulino colava o rosto aos seus cabelos prematuramente encarnecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhe uniu as mãos num gesto simbólico, osculando-as enternecidamente. Foi nesse derradeiro movimento no corpo exausto, em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abriram entre nós para a contemplação dos trios refulgentes da eternidade. Que coisa bonita, né? Que coisa linda! Quando uma criaturinha acata, né, a mensagem espiritual. É divino mesmo, né? Então, meus amados, ficamos por aqui agora. Eu agradeço mais uma vez a paciência de me ouvir. E lembrando, né, continue, né, assistindo os nossos programas no nosso canal e visite o nosso site www.gefx.com.br. Um grande abraço a todos. Até o próximo capítulo.
Jesus e Deus conosco sempre. Até lá, meus amigos.